na Cidade do Aço, um abraço pro pessoal lá do Matos. Foi muito legal o tratamento, né, Monteiro? Como você, pessoas acompanham os donos da bola. Muitos abraços pra você. Cadê o Edilson? Cadê o Edilson? Mas eu, modestamente, o representei. Eu, modestamente, o representei. Rolou aquele bordão lá. Não, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu provei que eu paguei. Tem aqui, ó, a nota fiscal tudo pra você. Cadê? Pegou com alguém? Não. Vamos começar então a girar aqui o noticiário para você. E o Flamengo ontem, em cima do Madureira, passou o carro, como se diz no MMA, né? 100% de aproveitamento na temporada, em jogos oficiais. O Carioca, então, não precisa nem falar. Goleou o Madureira. Mas que gol do Paquetá, hein? Coloca aí. Olha lá. Olha bem, o jogo se tornou mais fácil depois que o Madureira ficou com 10 no primeiro tempo. Agora, o Flamengo dominou o jogo, foi melhor e tem um time mais qualificado, né? Jogador expulso ali, mudou. O detalhe é que essa expulsão foi merecida, não sei se o Ronaldo concorda. Mas o primeiro cartão que ele recebeu, eu achei que foi justo. O árbitro foi rigoroso demais. Sim, mas ele deu, aí no terceiro tinha que sair. O juiz ainda foi ainda calmo em 2 lances. Mas o Madureira teve uma chance clara. Belo gol do Diego, né? Que o Muralha salvou de cabeça. Ele próprio brigou pela bola. Você vê que ele se antecipou o zagueiro, né? O Guerreiro ajeitou e ele veio. Ele bate de perna direita e surpreende o goleiro, porque o goleiro não esperava ele bater. Olha o gol na bola na tábua esquerdinha. Ou não tem que contestar. 4x0 é incontestável. O Flamengo foi melhor. Mas futebol movido a detalhes. Com 0x0 podia complicar. Esse Guerreiro eu respeito, hein? E foi aí que o Guerreiro sentiu a coxa, sentiu no coxa esquerda. Tem que respeitar. Mas sabe por quê, Ronaldo? Ele trabalhou muito essa semana, então ele sentiu a coxa. Então é normal, o Guerreiro eu respeito. Pode ser. Passa-se dúvida, né? O tratamento foi imediato. Ele, logo depois, quando ele ficou no banco de reserva, saiu o terceiro gol do Mancoedes, bela jogada do Viseu, cantou no lugar do Guerreiro. Ele logo que ficou no banco, Edilson, ele já colocou uma bolsa de gelo e pelo que eu percebi, foi digamos, uma fisgada, não foi uma coisa, digamos, que tenha rasgado o músculo. Uma perninha lá no gelo, tá? Cansaço muscular. Olha o gol do Paquetá, que gol, hein? Semana de gols bonitos, né? O Scarpa fez lá contra o Globo e agora o Paquetá. Foi, como diz, como é que fala quando você como vem? Foi batizado. Foi batizado. Ele ficou emocionado. Exatamente. Mas com um gol desse aí também, né, Paquetá? O primeiro gol como profissional, um gol desse. É verdade. E ele foi abraçar o Zé, que ele tem uma história no Sub-20, quando o Zé Ricardo assumiu. O Paquetá estava meio colocado de lado na equipe Sub-20. Ele não era um jogador tão utilizado. E o Zé Ricardo sempre viu potencial nele, tanto é que começou a colocar ele para jogar e tudo, até que ele atingiu a titularidade, fez uma brilhante Copa São Paulo no passado, quando o Flamengo foi campeão, e hoje está aí. Tomara que ele tenha vida longa no Flamengo, que é um bom jogador, um jogador muito bem, que pode ser muito bem aproveitado. Olha bem, a preocupação, até o Lobinho falou, que o problema quando é músculo é complicado. Roberto e Rogério foram jogadores. Ele chuta a bola com a perna esquerda, faz o gol e põe a mão logo atrás. Sentiu uma fisgada forte. E ele sai se arrastando, volta, todo mundo abraça. O Hever fala com ele, ele faz assim, ó. Ele faz o sinal característico de sentir a coxa. E imediatamente saiu. Agora, ele foi pro banco, botou gelo, ele coloca gelo para tirar a dor, porque é anestésico. Então ele, vamos ver a reação dele, ele pode fazer uma tomografia para ver a extensão, se foi grave, qual foi o grau que atingiu, mas que músculo preocupa. Mas ao ponto de tirá-lo desse jogo com o Vasco no sábado? Pode ser. Músculo preocupante. Pode, depende do que vai mostrar na ressonância. Que grau foi que atingiu. Roberto, Se tem uma fisgada, vai esperar essa semana toda praticamente aí para ele não deve treinar, não. Fazer uma avaliação se tem condições de recuperar ou não. Ele parando e fazendo o tratamento, a tendência, se for uma coisa pequena, é a dor sumir, né? Mas o esforço dentro do jogo, que vai ser um jogo, na minha opinião, vai ser um jogo pegado, um Vasco Flamengo, uma correria muito grande. Então, não sei se ele vai depender do grau, deve fazer uma ressonância para saber, porque eu já tive isso, e até contra o próprio Flamengo também, na semana, fiquei a semana toda fazendo gelo, fui para uma clínica, tratamento direto, fui para o jogo, mas já no meio do segundo tempo voltou a dor e
E aí não deu. Então Agora, é uma situação que tem que claro, ser vista. Guerreiro, você eu respeito, como já falei aqui, momento agora é de repouso, meu garoto. Dá uma Segura a onda. Segura a onda, Dá uma meu garoto. segurada, cuidar dessa coxa aí, tal, porque E o sábado Flamengo- tem Vamos falar dessa semifinal. superioridade O do Flamengo tem um Flamengo. problema para caso o Guerreiro não jogue, hein? Porque o Leandro Damião também é tá problema. fora. Só tem o garoto Tem o Felipe Viseu. Que entrou muito bem no O time jogo. quarta-feira é alternativo. Ou reserva, né? Contra o Ceará, doutor, lá no mas Mas Castelão. essa superioridade do Flamengo no campeonato, isso? a gente não pode deixar de falar, né? Esperava-se um jogo mais duro contra o Madureira. E acabou o placar sendo um placar dilatado, uma Peraí, goleada. tem um detalhe, meu caro Edilson. O Madureira poupou alguns jogadores, principalmente os que estavam pendurados. O Souza não jogou. Ele poupou uns 3 jogadores que estavam com 2 cartões. Porque se leva o terceiro, não joga a final, a semifinal. semifinal. E o PC poupou alguns jogadores. Agora o jogo, o Madureira tem um timezinho enjoado. Sim, Agora, os números mostram. né? Eu acho que o Madureira tem um time organizado. Agora, eu acho que o erro em relação ao Madureira foi querer jogar de igual para igual contra o Flamengo. Madureira, em determinados momentos, queria marcar pressão na saída de bola, queria marcar em cima o Flamengo e acabou sendo envolvido. Mesmo o Flamengo não fazendo uma grande partida. Achei que o jogo foi meio sonolento. Ainda me preocupa muito o Flamengo não conseguir criar muitas jogadas pelo meio. A bola roda muito de um lado para o outro para tentar os cruzamentos. O Flamengo teve uns 15 corre no primeiro tempo, muita coisa. 18. Quer dizer, 18. Quer dizer, então 18, existe uma situação de você jogar muito pelos lados. E o Madureira foi muito bem nesse jogo aéreo, tanto que praticamente ganhou todas as jogadas, as bolas no jogo aéreo. Agora, Quem é que resolve esse problema do meio, então, Rogério? o Ilharão tem que aproximar mais junto com o Diego do Guerreiro para ter essas tabelas ali por dentro. São jogadores responsáveis por essa criação. O próprio Everton também, né? O Diego pode cair na esquerda, o Everton por dentro. Naquele giro que o meio-campo faz normalmente. O Mancoejo vem de aberto, fecha, está aberto na direita, fecha, quer dizer, eu acho que são variações que tem que acontecer durante o jogo. Outra coisa que eu percebo nesse time do Flamengo, Edilson, eu acho que é um time que trabalha bem a bola, mas é um time que chuta pouco pro gol. E em alguns jogos desse campeonato carioca, ele já deu demonstração, porque ele tem bons chutadores. O próprio Mancoejo, o Diego, essa turma tem a chegada boa de chute, o Everton. Esses jogadores chutam bem. Eu acho que o Flamengo precisa chutar mais ao gol. Ele trama bem, é um time que domina a posse de bola, tem bom passe, boas tabelas quando a coisa flui. O gol do Felipe Viseu, a jogada do Felipe Viseu para o Mancoejo foi assim, jogada pelo fundo. Agora é um time que eu acho, olhando, eu acho que precisa chutar mais, de média distância. Depende muito da posição, porque não adianta você chutar com o zagueiro na frente, porque ela vai bater no zagueiro e voltar. O Flamengo trabalha bem, concordo com você. Limpo o lance que eu digo. Falar a respeito da decisão, Flamengo e Vasco. Sim. Olha bem, conversei há poucos instantes com o diretor de competições da federação, Marcelo Viana. É claro que tanto os clubes como a federação se movimentam no sentido de caçar como liminar, de caçar essa decisão do juiz que vetou a presença de 2 torcidas, para caçar isso, para nós termos 2 torcidas. A tendência caminha para o Engenhão. Caminha para o jogo ser no Engenhão, 18h30. 18h30 no Engenhão. Pode até, dependendo da televisão, passar para 19h30. Porque tem o Fluminense, 4h30 em Volta Redonda, e quando terminar o Fluminense, 1 hora depois, teríamos no Engenhão. Agora, vai definir hoje. Vai e tem que definir hoje. Vamos ver se fica. Para mim, pelo que eu ouvi há pouco, caminha para o Engenhão. Agora, não podemos descartar a hipótese de ser fora do Rio também. Tem Até essa porque hipótese que a gente não primeiro pode tem que se descartar. tirar essa questão de torcida única. Exatamente. Se permanecer torcida única, eu acho que dificilmente esse jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro. Não, aí eu concordo com você. Aí fora você pode ter. Aí pode ter todo mundo. Todo mundo, né? Então, E aí qualquer empresário Roberto? quer esse jogo. É verdade. Edilson. Qualquer empresário quer esse jogo. E na realidade, todo mundo falou com relação ao Flamengo, acho que o grande teste do Flamengo vai ser esse jogo contra o Vasco. Sem dúvida. Entendeu? Ele ganhou do Botafogo com um time, vamos ver, faz com um time reserva, pegou os outros menores, o Madureira vinha fazendo uma boa campanha, mas já contra o Botafogo, o Flamengo teve um pouco de dificuldade. Então acho que esse jogo, até pela rivalidade, quando eu digo uma rivalidade sadia, de pegada das 2 equipes, acho que vai ser um grande teste para um Flamengo que está melhor, mostrou isso
dentro dessa primeira fase, né? Está chegando e chega com uma vantagem, mas eu acho que nessa hora tanto o Flamengo quanto o Vasco vai se superar para buscar o melhor resultado. Então, acho que esse é o grande teste para mim, é o grande teste do Flamengo para esse início de competição, ou para esse turno, enfrentar o Vasco. Valdir. Olha, Edilson, eu concordo com o Roberto, porque o Vasco não vem jogando bem. Mas é clássico. Clássico é um jogo diferente. Se a gente puder colocar hoje, se você analisar pelas campanhas, a final é Fla-Flu. Se você analisar pelas campanhas, tudo leva aqui. Mas não posso garantir que o Fluminense vai vencer o Madureira e que o Madureira vai perder para o Flamengo, porque a motivação é outra. Mas o Fluminense, para mim, tem tudo para ser finalista. Flamengo e Vasco, a vantagem do Flamengo do momento pode perder pela vontade do Vasco, de não perder para o Flamengo, aquela coisa que acontece em clássico. Eu acho o Flamengo hoje melhor do que o Vasco, mas aquele detalhe no futebol. Roberto vivenciou, Rogério também. Clássico dessa grandeza, amigo. Não tem jeito. Como diria o grande Dadá, clássico é clássico e vice-versa. Isso Mas ainda temos essa mística, né? De que se nivela, quando é clássico, fica tudo nivelado. Mesmo a gente sabendo de uma diferença. Mas se você falar, por exemplo, do elenco do Vasco, do elenco do Flamengo, o Vasco também tem um elenco bom com as contratações que fez, né? Sim. Mas dentro do campeonato, o Flamengo está sobrando. Mas na hora do jogo, Rogério, eu queria a opinião de cada um de vocês. Isso se nivela no clássico? Olha, eu acho que pode nivelar na questão da vontade, da determinação, da entrega, justamente por ser uma partida diferente, né? O clássico, ele tem esse atrativo. Agora, tecnicamente e taticamente, eu não concordo com essa questão de quem está bem, quem está mal, pode ganhar quem está pior, pode perder quem está melhor, quer dizer... Mas eu acho que a equipe que vive um melhor momento, ela tem as chances maiores de vencer, mesmo sendo clássico. Eu concordo plenamente disso, Rogério. Eu sempre disse, depois que eu passei a ser comentarista, eu sempre disse o seguinte, no clássico, todo mundo diz clássico não tem favorito. Tem sim. É o favorito aquele que está melhor. Você vê taticamente armado o time do Flamengo, vê taticamente armado do Vasco. O Flamengo está melhor. O momento é do Flamengo, mas o Vasco pode ganhar, porque aí é aquilo que eu digo, o Vasco tem jogadores que podem desequilibrar, como o Nenê, pode o Thales estar numa tarde e noite inspirada, entendeu? Mas que o Flamengo hoje está no melhor momento, está. Você pega a pontuação de um e a pontuação do outro. O clássico que o Vasco pegou tomou um sacode feio do Fluminense, certo? Ele cresceu agora no finalzinho, mas pode reparar, sabe quantos gols fez o time do Vasco nesse campeonato? Fez menos que o Botafogo, 6. O Flamengo sabe quantos gols fez? 17. Então o time do Flamengo é melhor do que o do Vasco. Hoje. Mas o Vasco pode, com a vontade, como disse o Rogério, com a garra, pegada, essa coisa toda, pode surpreender. Pode se transformar. Pode, Edilson. Ofensivamente, defensivamente, o Flamengo hoje é mais time que o Vasco. Isso aí o campeonato está provando. O Ronaldo acabou de falar em termos de números, tanto o ataque quanto a defesa do Flamengo. Ele é bem superior ao time Cruz Maltino. Agora, semana que vem, no sábado que vem, a coisa em campo, quando o jogo começa, obviamente, se o Flamengo, sei lá, menosprezar, acho que isso não vai acontecer, e o Vasco jogar com a gana que vem mostrando nos últimos 9 jogos, o Flamengo não vence o Vasco há 9 partidas. Porque o Vasco entra um jejum com um jejum em campo. Que o Flamengo não vence o Vasco há 9 jogos. Por quê? Porque eu acho que mesmo tendo o time melhor, o Vasco coloca outros componentes quando enfrenta o Flamengo que o Flamengo não tem colocado. Então é isso que pode meio que equilibrar a partida. E o que o Guerreiro falou, em relação, ele foi perguntado sobre o favoritismo, o Flamengo é sempre favorito contra o Vasco. Hoje eu concordo com ele. Agora, ele, por exemplo, é um jogador que nunca venceu o Vasco. Então ele tem que provar em campo o que ele falou dessa história do favoritismo. Pelo sorriso aí do Roberto, deu pra sentir que está animado, hein, Roberto? Estou ouvindo, né? Estou ouvindo. Você sabe que você eu respeito. Eu estou ouvindo as pessoas, eu respeito a opinião das pessoas, mas eu discordo, ao mesmo tempo discordo, e tenho a minha opinião. Não tem esse negócio de porque está melhor. Ganhou 5 jogos, está melhor e tal, e já é favorito. Não existe. No clássico, para mim, isso não existe. Dentro do campo, a superação, a vontade, a determinação. Já joguei, desculpa ser repetitivo, mas com um time melhor e perdi. Já joguei com um time pior e vencemos. Então, eu acho que clássico é muita vontade e a parte tática daquilo que for feito durante a semana do treinador e os jogadores estarem aplicados.
um jogo como esse, a superação, eu sempre falo isso, ó, bate isso aqui mais forte. Tecnicamente é melhor e tal, mas só a técnica não resolve, principalmente num jogo como esse. E aí o Vasco tem, na minha opinião, até uma vantagem com relação a até esse lado emocional das duas equipes, que o Vasco vem de alguns resultados positivos sobre o Flamengo e já não perde, como você colocou, a 9 jogos. Isso não tem um peso? Tem sim. Na hora que vai ali para dentro do campo, tanto o Vasco se sente mais forte com relação a isso, como o Flamengo, mesmo vivendo esse bom momento, tá? Vai pesar. Isso pesa na hora de um grande jogo, na hora de um grande clássico. Então eu vejo a coisa dessa forma. O Vasco tem todas as condições, mesmo não estando ainda dentro daquilo que se espera do Vasco, mas com possibilidades de fazer prevalecer até essa vantagem que hoje está acontecendo, que não foi um jogo, 2, 3, são vários jogos, então acho que isso tem um peso para o resultado contra o Flamengo. Só dizer o seguinte, se você fizer um quem é quem, o time do Vasco não é inferior ao do Flamengo. A começar pela lateral direito, Gilberto é menor do que o Pará. Se você fizer um quem é quem, há um equilíbrio. Mas a gente não pode deixar de esquecer e destacar o momento bom do Flamengo. Mas isso tudo termina no Clássico. Então, o Clássico é um jogo diferente. Se tivesse que cravar, eu cravaria pelo momento do Flamengo. Mas não sei não. Vamos ouvir o Zé Ricardo? Vamos ver, Zé, você quer falar alguma coisa? Não, chama o Zé. Vamos botar o Zé Ricardo para falar, então, sobre essa vitória, essa goleada do Mengão em cima do Madureira ontem, lá em Volta Redonda. Coloca aí. Não, eu acredito que, logicamente, facilita, né? Facilita. A equipe do Madureira tem uma equipe com alguns jogadores bastante rápidos e estava fazendo uma boa marcação no primeiro tempo. A gente um pouquinho ansioso para definir alguns lances. Cobrei deles no intervalo que a gente estava jogando bem, mas a seleção do último passe, a seleção da última jogada estava sendo um pouco precipitada e favorecendo essa velocidade do Madureira. Acredito que a expulsão favoreceu, lógico, a gente, para o nosso jogo entrar um pouquinho mais, mas fizemos uma grande partida no segundo tempo e merecemos a vitória. Ele agradeceu só, o Paquetá é um garoto... Tem uma história muito bonita do clube, até em alguns momentos bastante difícil, ele superou nas categorias menores. Conheço ele desde a categoria de infantil e a gente fica feliz de poder estar participando desse momento dele, porque ele sabe quanto trabalhou para que chegasse esse momento. Tomara que ele consiga se manter num bom nível, vindo da seleção sub-20 logo no primeiro jogo, podendo fazer um gol, dar moral. Tomara que isso aumente a confiança dele e ele possa nos ajudar aí na temporada. E bom, pelo menos está claro que ele não desaprendeu nada lá com as palestras do Micali, que é muito fraco como treinador. Você sabia que me falaram ontem de que a prioridade no Vasco não era o Cristóvão, era o Micali? Ele que não aceitou ser técnico do Vasco, preferiu ficar na seleção, aí foram em cima do Cristóvão. É mesmo. Fala sobre o Paquetá um pouquinho aí. Pois é, o segunda-feira dele, nós vamos falar dele. O Lucas, o Zé Ricardo já colocou bem, o menino está no Flamengo já há muito tempo. E aí o Zé também trabalhou, né, com a base desde da molecada lá. E quando chegou no Sub-20, ele assumiu o Sub-20, o Zé Ricardo, o Paquetá, pela idade, estava lá. E aí foi como eu coloquei, ele estava meio que desestimulado, sem motivação, e o Zé sabendo do potencial dele, desde menino já conhecia mas você ele. está repetindo tudo que o Zé Ricardo falou aí. Mas é isso, ele é um bom jogador. Quem está te entregando é o Valdir aí O que do eu lado. queria falar, Edilson, não era isso não. Eu quero falar o seguinte, tem que chamar atenção no sábado já é carnaval, sábado de carnaval. Teremos aí um contingente de policiamento deslocado para Marquês de Sapucaí, onde vamos ter o segundo dia de desfile do grupo de acesso. Fora os blocos do dia a dia. Exatamente. Então é o seguinte, atenção para esse fato também, porque se o jogo for no Rio de Janeiro, no Engenhão, Vasco e Flamengo, vamos ter que ter um deslocamento muito grande do policiamento para lá. E o jogo sendo ou 6h30 ou 7h30, como o Ronaldo bem disse, é um horário que vai praticamente chocar com o carnaval na própria Marquês de Sapucaí. Então é uma coisa que tem que ser bem avaliada e ser bem conduzida. Mas isso foi anunciado desde outubro.